Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Em 2016, quando o Fantasma completou 80 anos, a editora australiana Frill lançou uma série de produtos especiais. Um desses produtos foi The Phantom 80 Years, Fantasma 80 anos, que veio como brinde junto com a Fantasma número 1763. Essa edição, a de 1763, veio com várias histórias que nunca haviam sido publicadas em inglês. Inclusive, uma história minha foi publicada nessa edição especial. Se você quiser saber como é que foi essa edição especificamente, clica aqui no link de cima que a gente fez um review dela na época em que ela foi lançada. Já esse brinde especial, vocês veem que ele é bem fininho, mas ele é realmente muito bacana. Trata-se de um material produzido pelo Barry Stubbersfield, um colecionador, fã e pesquisador do Fantasma que já havia sido responsável, junto com Jim Shepard, pela Phantom Enciclopédia. Então é um camarada que conhece bastante do personagem. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é que tem de tão especial nessa edição tão fininha. Confere! Bom, aqui nós temos a edição, né? 80th Anniversary Extra, um extra, um brinde de 80 anos, do Fantasma, 80 anos, década, por Barry Stubbersfield. A capa é de Glenn Ford, mas ela é feita a partir de arte de Ray Moore, tá? Então é muito interessante isso. Aqui a gente tem a abertura, ainda falando que o Fantasma continua jovem, muito bacana mesmo. E aí nós vamos para o material em si. É uma edição fina, são 18 páginas, tá? Nós temos aqui um apanhado do que aconteceu com o Fantasma, como é que foi a questão da criação do Fantasma, a introdução dele, as mudanças que ele vai sofrendo logo no início. E aí o Stubbersfield faz esse apanhado das décadas. Nos anos 1930, onde o Ray Moore é o artista principal, o Fantasma com a sua característica mais aventureira. Ele dá um apanhado daquela década. E eu achei interessante que cada década que ele está elencando aqui, ele aponta, ele estabelece 2 pontos para falar. O romance, porque é uma parte fundamental das histórias do Fantasma, é a questão do romance. Afinal de contas, ele é um herói herdeiro dos pulps e ele mantém um pouco dessa característica até os dias atuais. E no combate ao crime, mostrando que essas 2 faces são importantíssimas dentro da mitologia do personagem. Então aqui nós temos aquela coisa, por exemplo, que em 1938, na aventura O Prisioneiro dos Himalaias, a Diana aceitou se casar com o Bob, mas o Fantasma vai lá e atira do altar. Nós vemos aqui ele falando, sobre como é que ele luta contra os Sing. Vem os anos 40, onde nós vemos a chegada da baronesa, a chegada das Piratas do Céu de uma forma mais efetiva, a vinda de Wilson McCoy para as artes do Fantasma, Wilson McCoy que vai gradativamente substituindo o Ray Moore até que assume de vez. Nós vemos assim muito interessante como é que ele vai pontuando e as ilustrações auxiliam muito, A gente vê, inclusive, o Fantasma muito mais ousado, Ele ressalta que o Fantasma era muito mais ousado nas questões amorosas do que ele viria a ser no futuro. Então é muito interessante isso daqui. A edição, como vocês podem ver, é ricamente ilustrada. Chegam os anos 50 e aí a gente vê a introdução de elementos como a Scorpia, a história do cinturão do pai do Fantasma, que foi fundamental, serviu de base para o filme de 96. Os anos 60, a gente vê a ascensão de Cyber como artista do Fantasma, e aí você já percebe a mudança no estilo. Ele comenta aqui sobre como as histórias começam a se modificar com o Falk atualizando o personagem. É muito bacana porque aqui ele deixa muito claro que enquanto Cyber atualizava o visual do Fantasma, Lee Falk atualizava o enredo, atualizava o mundo do Fantasma. Aqui aquela cena clássica dos olhos do Fantasma aparecendo, Muito bacana.
Aqui nós temos os anos 70 e 80, né, que tem toda a questão do casamento do fantasma. É o principal fato daquela década para o fantasma, é o seu casamento, mas a gente também não pode esquecer que é quando nós vemos a chegada de personagens como Lamanda Luaga, que era um presidente negro, Coronel Urubu na Patrulha da Selva, o Falk orientando o personagem para tirar inclusive aquela pecha de supremacista branco que muitas vezes colocaram nele. Chegamos aos anos 90, né? Chegamos aos anos 90, mais uma vez, né? Vemos uma mudança, vemos uma passagem, porque Cyber sai do personagem ali em 1994 e dá espaço para George Wallace, mais tarde outros artistas, e aí a gente vê coisas que vão acontecendo. O crescimento de Rex vai crescendo, né, cada vez mais. É muito bacana isso que a gente vai visualizar aqui. A gente vê o fantasma enfrentando cultos, que era uma coisa inclusive ali muito preocupante para os Estados Unidos na época. Os anos 2000 estão chegando aqui e aí a gente vê, né, a mudança na arte, a mudança na orientação. A gente vê, por exemplo, que o mundo do fantasma se atualiza ainda mais. Agora a gente já não tem, inclusive, mais o Lee Falk, que havia falecido em 99, mas nós temos a chegada de Paul Ryan, que assumiu as tiras e permanece até hoje. O Barry Stubbersfield, ele analisa aqui brevemente como a chegada de Paul Ryan foi importante para a manutenção do personagem, inclusive com a chegada do tema do terrorismo, ficando cada vez mais presente nas histórias do fantasma. Ele ressalta alguns pontos fundamentais, como por exemplo o Capitão Weeks, que é o neto, né, do Coronel Weeks, chegando na Patrulha da Selva, o fato de que o fantasma em um dado momento vai se apresentar como comandante secreto para o então reformado Coronel Weeks, a chegada de Savarna Devi, que nunca escondeu que era apaixonada pelo fantasma, e ele fala aqui na parte sobre o combate ao crime, a questão de como o Python quase acaba com o fantasma naquela saga da morte de Diana Palmer. E finalmente os anos 2010, onde você tem o Tony DePaul escrevendo e Paul Ryan, Eduardo Barreto, Terry Beat na arte, também com o fantasma se atualizando em termos de histórias, algumas histórias não tão boas, outras melhores. É interessante que ele ressalta também aqui que por diversas vezes Falk começa a aparecer como narrador das histórias nesse período. Muito bacana mesmo esse material. Realmente essa edição é muito bacana, vocês puderam perceber aí que mesmo tendo apenas 18 páginas, ela é extremamente importante para o fã e colecionador e pesquisador do fantasma. Agora, levando em conta que em 2026 o fantasma vai fazer 90 anos, acho que já está na hora de uma atualização desse material. Quem sabe até uma edição em português. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?